A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E olha que verso maravilhoso aqui em Mateus, capítulo 21, verso 22. Diz assim: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Que promessa linda, maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo o que pedirdes na oração, crendo. Tem que crer. A oração, quando nós dirigimos ela a Deus, ela tem que ser cheia de fé para que nós possamos receber. Tem muita gente que ora, mas não crê. Tem gente que pede e não recebe porque não crê. Olha só, tudo que pedir na oração, crendo. Crendo, é preciso crer. Tudo é possível ao que crê. Então, se você crê e orar, com fé obterá a resposta de Deus. Eu quero falar no dia de hoje sobre 12 companheiros da oração. Sim, senhor, 12 companheiros da oração. Então vamos lá. Primeiro, aqui Mateus 21, 22, oração e fé. É preciso orar crendo para receber. Então, oração e fé. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo de número 29. E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Olha, de vez em quando um jejum ajuda, viu? Você está orando, pedindo, crendo, mas ainda não recebeu, oração e jejum. Aumenta aí um jejum, comece a se consagrar e orar para ver a resposta de Deus. Oração e fé, oração e jejum. Vamos a Lucas capítulo 1, verso de número 13. Lucas 1, 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque tua oração foi ouvida. Oração e resposta. Nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas. E ouvidas no sentido de obter a resposta para o milagre. Olha só, foi ouvida Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, lhe porás o nome de João. Quantas e quantos anos talvez Zacarias orou por esse filho. Oração e fé, oração e jejum, oração e resposta. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 14, nós vamos ter mais um companheiro da oração. Todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas. Faz parte da oração suplicar com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Oração e súplicas. Oração e fé. Oração e jejum. Oração e resposta. Oração e súplicas. Atos capítulo 6, versículo de número 4, lemos: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração e ministério da palavra. Oração e palavra. É preciso orar, mas é também preciso ter tempo com a palavra de Deus. Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a palavra, Deus fala conosco. Oração e palavra. Vamos a Atos, capítulo 12, verso de número 5. Atos 12, 5. Lemos assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oração e intercessão. Pedro estava preso, ia ser apresentado, mas a igreja intercedia. Oração e intercessão. Muito importante, oração e fé, oração e jejum, oração e resposta, oração e súplicas, oração e palavra, oração e intercessão. Romanos capítulo 10, versículo de número 1. Romanos 10, 1.
lemos assim o apóstolo dizendo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. O bom desejo do meu coração e a oração. Oração e coração. Oração é falar aquilo que está no nosso coração. E Deus, que vê o coração, sabe quando nós oramos do coração. Oração e fé. Oração e jejum. Oração e resposta. Oração e súplicas. Oração e palavra. Oração e intercessão. Oração e coração. Romanos 12:12, lemos assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Oração e perseverança. Toda a Bíblia manda nós perseverarmos na oração. As pessoas que recebem porque perseveraram. Anos e anos, Zacarias orou por um filho, até que um dia chegou a resposta. Oração e fé, oração e jejum, oração e resposta, oração e súplicas, oração e palavra, oração e intercessão, oração e coração, oração e perseverança. Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 4, lemos assim: fazendo sempre com alegria oração. Oração e alegria. Você tem que ter prazer em orar. Orar não deve ser uma obrigação. Eu tenho que orar. Não, você tem que ter prazer em orar, tem que ter alegria no orar. Oração e alegria por vós em todas as minhas súplicas. Muito bem, oração e fé, oração e jejum, oração e resposta, oração e súplica, oração e palavra, oração e intercessão, oração e coração, oração e perseverança, oração e alegria. Filipenses 1:19, olha só: porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração. Oração e salvação. Oração e salvação. E pelo socorro do Espírito de Jesus, Paulo pedia a sua salvação, aquela salvação da cadeia que ele estava preso quando ele escreve, pela oração da igreja. Oração e salvação. Todo salvo tem que orar. Toda pessoa que é salva, alguém orou por ele. Oração e salvação. 1 Pedro, carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. Na primeira epístola de Pedro 4:7, lemos assim, olha só o que está escrito aqui, 1 Pedro 4:7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Já está próximo o fim de todas as coisas, sede sóbrios e vigiai em oração. Oração e vigilância. É muito importante orar e vigiar. Tem gente que ora, mas não vigia. Oração e vigilância. E para terminar, o 12º companheiro, já falamos de 11, oração e fé, oração e jejum, oração e resposta, oração e súplica, oração e palavra, oração e intercessão, oração e coração, oração e perseverança, oração e alegria, oração e salvação, oração e vigilância. E para terminar, especialmente essa semana de ações e graças, oração e ações e graça. Orar não é só pedir. Orar é também agradecer. Tem gente que não recebe uma bênção nova porque ainda não agradeceu a última. Filipenses capítulo 4, verso 6, lemos: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, tá aí, oração e súplicas, com ação de graças. Oração e ação de graças. Que Deus te abençoe, que você sempre dê graças a Deus por tudo. Oração e fé, oração e jejum, oração e resposta, oração e súplica, oração e palavra, oração e intercessão,
oração e coração, oração e perseverança, oração e alegria, oração e salvação, oração e vigilância, oração e ações de graça. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com 7.185 vídeos para você. É bastante vídeo para você assistir, orar e ser abençoado. Oração e palavra. Vá lá aprender da palavra de Deus e ore mais e mais. Deus te abençoe. Amém e amém.